Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, líderes das igrejas evangélicas bolsonaristas estão preocupados com seus cofres vazios e convocam os membros das suas igrejas para um culto de avivamento. Na enganação, eles dizem que querem que o povo, seus membros, sejam cheios do Espírito Santo. Será? Eles querem que os cofres da igreja se encham novamente de dinheiro, que estão ficando vazios e vão ficar cada vez mais se eles não se converterem. Primeiro, para começar, eles deveriam pedir perdão pelo mal que causou à igreja. Isso eles não fazem, porque não têm humildade o suficiente e não aprendeu com Jesus. Ele aprendeu com o seu próprio Deus, que é o diabo, Deus da confusão. Ele se mantém na confusão e confundindo o povo. É claro que o povo desesperado, porque o povo nunca esteve tão desesperado como está agora. Porque nunca aconteceu algo na igreja evangélica como aconteceu nos tempos de Bolsonaro. Porque os líderes evangélicos conseguiu realmente transformar Bolsonaro no seu líder maior, líder espiritual. Eles trocaram Jesus por Bolsonaro e eles acreditaram que Bolsonaro era o Messias. Como assim? Será que essas pessoas nunca leram a Bíblia? Que espécie de crentes são essas pessoas que passaram anos e anos na casa do Senhor, vivendo uma eterna confusão e confundindo? Eles continuam confundindo. Aí as igrejas estão cheias de pessoas gritando, pulando, dizendo que quer receber unção e graça. Mas como receber unção e graça do Espírito Santo se não são capazes de reconhecer seu pecado, seu erro e se converterem? Querem receber bênçãos de Deus. Será que eles acham que Deus é Deus de confusão? Que Jesus é um Deus de confusão? É claro que Jesus não é Deus de confusão. Confusos são esses homens que não sabem que Deus está servindo. Leram a palavra de Deus, mas não entenderam absolutamente nada. E num momento qualquer, trocou Jesus por dinheiro. Sabe? Dizem que recebiam no governo de Bolsonaro em barra de ouro. Gente, para ajudar, a falcatrua foi tão grande que Bolsonaro criou lei, baixou decretos para beneficiar esses pastores. Adquiriu aposentadoria sem passar pelo Congresso. Lula vai rever todas estas coisas, porque o governo de Lula é um governo de ordem. Lula trabalha com a decência da lei. Não pode ver irregularidades. Aí os evangélicos dizem que Lula está perseguindo, como Valdemiro Santiago e outros. É claro que não há perseguição. O que Lula quer é que haja decência. Como ele transformou as igrejas evangélicas em igreja decente. Quem transformou isso? Criando leis decentes para reger as igrejas foi o próprio Lula. Isso eles não entendem porque eles não gostam de decência, eles não gostam da verdade, eles não gostam de ordem. E aí qualquer vento que apareça, eles se deixam levar pelo vento. E o vento mentiroso do bolsonarismo débil e doentio o escravizou, cauterizou as mentes. Estão aí totalmente cauterizados. Gente, você chega na igreja evangélica e você vê terra deserta, terra arrasada. O ódio continua. O ódio continua. Fale desses pastores a respeito do deserto que Bolsonaro transformou as igrejas, que eles te matam. Eles te matam, eles são capazes ainda de te matar. Se você professar alguma palavra contra o mito deles, essas pessoas vão ser cheias do Espírito Santo? Que Espírito Santo? Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem e decência. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Como é? Eu pergunto, como é que ainda um crente que se diz crente, conhecedor da palavra de Deus, ainda vai para a igreja para ouvir Valdemiro Santiago, para ouvir Silas Malafaia? Será que este povo está realmente cheio de demônio?
Porque para ir para a igreja, para ouvir Silas Malafaia, Valdemiro Santiago e Edir Macedo, é preciso que esteja endemoniado. Não existe lógica, gente, convincente para isso. A coisa é mais séria do que o que a gente imagina. Sabe? Não é nenhuma liderança dessas que estão aí que vai trazer avivamento, cujas orações chegarão até Deus. As orações desses homens não chegam até Deus. Essa igreja que está aí não será restaurada, não será reavivada pela oração destes evangélicos bolsonaristas que aí estão. Se assim fosse, Bolsonaro teria sido eleito, gente. Esses homens entraram em consagração de meses para que Bolsonaro fosse eleito. Ele foi eleito? Não. Por quê? Porque Deus não ouviu as orações deles. Sabe? E por que vai haver avivamento espiritual numa igreja que não se converte? Numa igreja adulterada, pervertida? É claro que não vai haver. Então é perda de tempo. Quem está sentado naqueles bancos, gritando, pulando, saltitando, pode gritar de cair o queixo. Não serão ouvidos. Porque eles trocaram, blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, trocaram Jesus por Bolsonaro. Sabe, as consequências estão aí. E o que fez Deus? Deus honrou o presidente Lula como está honrando. Gente, o presidente Lula é honrado em todos os países que chega. Está em Portugal agora. Sabe? Passando militares em revistas, em todo mundo. Você viu alguma coisa parecida nos outros presidentes que já passaram neste país? É claro que não. É uma honra diferente. Sabe? O tratamento é diferente, o tratamento que se dá ao presidente Lula é diferente em todo lugar do mundo. O que é isso? É sorte, como muitos dizem? Não. É a mão poderosa de Deus. É assim que Deus faz com aquele que Ele quer honrar. Deus honra, Deus exalta. Deus faz coisas grandes acontecer na vida de pessoas assim. É o que está acontecendo com o presidente Lula. É por isso que eles estão confusos. Agora, evangélicos já dizem que Lula é um homem de Deus. Eles dizem isso por quê? Dizem isso com consciência ou porque estão encraviados em dívidas e querem a ajuda do presidente Lula? Porque no governo de Bolsonaro foram criadas leis para dar a eles aposentadorias popudas. E Lula vai derrubar esses decretos malditos de Bolsonaro. Eles estão com medo de todas essas coisas e preferem mentir. Diziam que Lula era o instrumento de Satanás, era a própria encarnação de Satanás. Agora Lula já é um instrumento de Deus, já é um homem de Deus. E por que eles mudaram de ideia? Foi Deus que falou com eles? É claro que não. É porque eles estão com medo de perder a boquinha. Eles querem ser ajudados diretamente. Quer que os cofres do Estado paguem suas dívidas pessoais e particulares. É claro que Lula não vai fazer uma coisa dessa. Aí eles ficam nervosos. Sabe? O Edir Macedo sumiu. Você tem visto ele na televisão? De jeito nenhum do mundo. Está caladinho, que ele não é besta. A emissora dele recebeu milhões para propagandear o governo. Sabe? É isso que eles querem. Dinheiro. Os outros não têm isso. Continuam falando idiotices. Como Valdemiro Santiago e Silas Malafaia. Não conseguiram concessão. O devorador entrou nas suas vidas e nas suas casas, está devorando tudo e vai devorar, porque eles não se convertem. Quem não se converte não será remido, não será perdoado, porque para ser perdoado é preciso que perdoe e é preciso que peça perdão. Você já pensou um Valdemiro Santiago pedindo perdão pelos crimes cometidos? Pelos pecados, pelas palavras de maldição que ele lança para o presidente Lula e outros que não concordem com ele. Esses homens não se convertem. Então por que vai haver avivamento nas igrejas lideradas por esses homens? Não vai haver de jeito nenhum do mundo. Porque eles não são dignos. Eles falam uma coisa e o coração deles fala outra, diz outra coisa. Sabe? São confusos, totalmente confusos. O que eles queriam
era que a besta fera do Bolsonaro estivesse no poder e não o presidente Lula. Eles não aceitam que Deus honrou o presidente Lula e não honrou Bolsonaro. Eles não aceitam isso. Logo, estão em contenda com o próprio Deus. Então, em divergência com o próprio Deus. Aí, ou se converte ou morre.